Boa noite. Começa agora o Câmara Aberta. Hoje recebemos a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Bianca Raymond. Boa noite, Bianca. Tudo bem? Boa noite, tudo bom, Maurício. Obrigada pelo convite. Fazia tempo que você não aparecia. A Bianca também é coordenadora de projetos da Comissão do Bem-Estar do Menor de Itajaí, da Conbem. E nesse primeiro bloco, vamos falar primeiro da Conbem, dos projetos da Conbem, porque um está em parceria com a Câmara de Vereadores de Itajaí, que é para a comemoração do aniversário do município e também para uma conscientização. O projeto Jovem Consciente Vota Tranquilamente. Bianca, esse ano, essa edição, nós temos novidades. Quais são? Bom, esse ano novamente, trabalhando a conscientização política, com adolescentes matriculados na Conbem. E há algum tempo a gente já vem namorando essa questão do judiciário, em conversas com a doutora Sônia Moroso, porque a gente trabalha bastante a questão dos 3 poderes, as visitas, o papel de cada poder. E nesse projeto a gente sabe que a finalização desse projeto é que os adolescentes passem um dia com o Poder Executivo e com o Legislativo. Então a gente gostaria também que eles conhecessem o papel de um juiz, a responsabilidade do judiciário. Então esse ano a gente conseguiu incluir que ele seja juiz por um dia também. Então nós já realizamos visita no fórum, o lançamento do projeto foi realizado aqui na Câmara de Vereadores, a palestra de abertura foi feita pela juíza, que já falou um pouquinho da importância da participação juvenil na política, e a gente espera que seja uma inovação, que os adolescentes também conheçam um pouquinho mais do papel do judiciário. Tanto o judiciário quanto os adolescentes, eles ficaram otimistas, satisfeitos com essa oportunidade, que diferente dos outros anos? Sim, tem adolescente que agora quer fazer a redação, querendo ser juiz por um dia, porque se interessa. Então, abre um caminho também, um outro conhecimento para os adolescentes, uma outra área de formação, de profissão também, e entender que a política ela é feita nesses 3 níveis também, que o juiz também tem um papel importante na política. E nisso também entra tudo, o promotor, todo o papel do judiciário, da promotoria, para que o adolescente possa perceber a influência e a importância. Bianca, participa desse concurso jovens matriculados nas escolas públicas que fazem parte da Conbem, é isso? Isso, todos os adolescentes que frequentam os cursos da Conbem. E dentro desse projeto eles também participam, não é apenas o dia, eles também participam de diversas oficinas, leituras, uma preparação para estarem conscientes do que realmente significa essas 3 esferas do poder público. Sim, o ideal é chamar a atenção, a gente sabe a atual situação do nosso país, então falar de política para os adolescentes é uma questão chata, complicada, não quer se envolver, não entende onde está a política. Então há algum tempo já a Conbem realiza esse projeto e nós temos em todos os níveis de faixa etária, nos cursos que a gente atende, sempre a oficina de cidadania, a gente trabalha esse tema política com os adolescentes. Então, além de seminários, visita nos espaços públicos, conhecer a prefeitura, conhecer a Câmara, conhecer os conselhos que também representam, tem uma representatividade na política, saber os dias da sessão, saber que ele pode, enquanto jovem, fazer política na sua escola, incentivando a criação de um grêmio estudantil. Então, todo esse trabalho é feito no semestre, os seminários de política, as pesquisas em sala de aula, para que ele possa participar desse concurso literário, que na verdade é só para ilustrar todo o trabalho maior, que o objetivo é a conscientização política do adolescente. Também há iniciativas para incentivar que a partir dos 16 os jovens já busquem o título de eleitor. Isso, como é que está o interesse deles nesse sentido, até levando em consideração o atual momento político que passa o país e também o município? Sim. A questão da documentação já é primordial quando o adolescente entra na instituição. Então, nós atendemos adolescentes de 12 a 18 anos e em todos os projetos, os objetivos é que ele saia de lá com a sua documentação. Porque a gente trabalha a questão do controle social, cidadania, do protagonismo juvenil, que é o nosso ponto forte, é trabalhar o protagonismo juvenil. E para você ser protagonista, responsável pelas suas ações, eu tenho que ter a minha documentação, saber para que elas servem. E a gente realiza a questão da confecção do RG, CPF. E para os adolescentes mais velhos, realizamos também essa orientação, informando que eles podem sim já estar votando, para já iniciar essa experiência o quanto antes. Que a gente sabe que
tudo é educação e a conscientização política. Se você trabalha com ele desde 12 anos, você sabe que vai ser um adolescente que não vai vender o seu voto, que vai saber em quem votar, responsável, né, pelo aquele voto, saber cobrar. Então, esses são os objetivos, né? Independente se ele vai votar esse ano ou não. Mas a gente está orientando todos os adolescentes que já têm 16 anos para que façam o seu documento. Na Conbem, os jovens hoje, que ideia eles têm da política, do protagonismo que eles podem ter dentro da política? E qual é a ideia deles, Bianca? Olha, quando a gente inicia o projeto, a gente percebe que eles reclamam, que não querem participar. Depois, quando eles vão escutando o que é política, como eu posso fazer a política, escutam também os pais, os professores, eles acabam compreendendo que ele pode mudar o seu contexto, mudar uma situação na escola, na igreja, na rua. E no final desse projeto, todo ano, a gente aplica um diagnóstico com os adolescentes do que foi importante, se ele conseguiu adquirir um conhecimento maior sobre política, e ele avalia tudo de ruim que tem no município que poderia ser melhorado para Itajaí. Então, no final do ano, eles elaboraram um diagnóstico que foi entregue aos vereadores, ao prefeito, verificando que as ruas estavam emburacadas, que as escolas estavam sem material, sem pintura. Então, eles conseguem perceber a dificuldade e saber qual a esfera de governo que vai poder mudar. Esse ano, quantos participam desde o início do processo desse concurso? Uma média de 300 adolescentes recebem toda essa formação, visitam os espaços públicos, já foram visitados a Câmara de Vereadores, Prefeitura, algumas secretarias, o Fórum, o seminário de política que foi realizado com todos e as pesquisas, né, em sala de aula. Todos recebem a formação e a gente aplica também o concurso literário, que os adolescentes respondem o que eu faria se eu fosse eleito prefeito por um dia. Por isso ele tem que ter o conhecimento, porque muitos adolescentes colocam, eu quero ter mais polícia na rua. Só que ele tem que saber que isso não é papel do prefeito. Então isso também a gente trabalha. Qual que é o papel do executivo? E aí esse concurso não é obrigatório. Responde o adolescente que tem interesse. E são 24 textos selecionados. Então, o primeiro texto ele é selecionado, né, a melhor proposta de trabalho é selecionada e ele passa um dia com o prefeito, o segundo com o vice. Esse ano nós incluímos o terceiro, que vai passar com o juiz, e o restante, os 21 vereadores. Então, são 24 textos selecionados. E as edições, já está em qual edição, Bianca? Acho que é a quinta nesse formato. Quinta edição nesse formato. O resultado, que efeitos as outras edições já trouxeram, que vocês puderam perceber de resultados, às vezes até na forma de o jovem expressar a política? Não só a política, mas a forma do jovem se expressar na frente dos outros, de emitir sua opinião, de dar uma entrevista. Nós montamos uma galeria na Conbem, a Galeria Prefeito por um Dia. E lá a gente colocou a foto e a redação de todos os adolescentes nos últimos 4 anos que foram. Então, tem adolescente voltando a fazer o curso e ele já comenta com o colega que ele foi prefeito, essa experiência. Porque a gente sabe, né, Maurício, nessa faixa etária de 12 a 18 anos, não tem conhecimento de política. E você ter a oportunidade de você passar um dia com o prefeito da sua cidade, participando de reunião, assinando documento, isso é uma experiência muito bacana para um jovem. E isso ele vai levar para o resto da vida. Então, essa consciência política de vir aqui na Câmara, ficar um dia no gabinete e saber... O ano passado a gente teve adolescente que foi para a greve com o vereador, foi verificar casos que o vereador tinha sido chamado para ver de rua, de escola. Então, essa vivência já vale todo o projeto, né? Essa etapa, que é a última etapa, que critérios vocês vão avaliar? Até porque deve aparecer pelo número de inscritos e de jovens, que deve aparecer muita coisa interessante. Como é que vocês vão usar para selecionar apenas 24 desses? Nós vamos dividir alguns grupos para ter uma pontuação, né? E a equipe técnica da Conbem, a pedagoga, a psicóloga, assistente social, provavelmente elas vão elaborar um critério ali de escrita, português, a melhor ideia em relação ao conhecimento que o adolescente adquiriu, né? Porque a gente sabe que às vezes ele entende todo o processo de política, mas na hora dele colocar no papel qual que é a função do prefeito, talvez ele tenha algumas dificuldades. E alguma proposta que também condiza com a realidade, né, de Itajaí, que a gente sabe que hoje
existem algumas situações que os jovens estão mais atentos, né? Eles estão muito atentos na questão da falta de política pública para a juventude. Então, são temas que a gente também trabalha, né? E quem sabe aproveitar essa redação para cobrar, né, mais políticas públicas para a juventude. Também depende de quem está hoje à frente da gestão pública, os políticos, de ouvirem também e trocar, né, é uma experiência, uma oportunidade de ouvir quem está chegando. Eu penso que, assim, para os vereadores que têm esse envolvimento maior, que ficam até o final do ano em contato com o adolescente, também é um momento único. Primeiro, porque aquele adolescente, se ele não vai votar esse ano, os familiares votam. Então, é um momento dele mostrar o trabalho que esse vereador fez, de escutar essa demanda que o adolescente traz. Nós temos vereadores que foram adolescentes há 2 anos atrás, passaram um dia com ele e eles têm contato ainda hoje. O adolescente tem alguma demanda na escola, no seu bairro, ele chama o vereador para verificar se pode estar resolvendo a situação. Então, para o vereador também enriquece muito, né? Esse dia, Bianca, 14 de junho, tem a sessão solene, mas durante o dia vai seguir o dia inteiro junto com um vereador, com o prefeito, como é que vai ser? Esse projeto, ele já vem esses 4 anos inserido no calendário alusivo ao aniversário de Itajaí. Então, a prefeitura também é parceira desse projeto. Então, todo ano eles incluem na semana de aniversário de Itajaí. Então, durante o dia eles tomam a posse, né, recebem o seu termo de posse e cada adolescente vai trabalhar o dia todo com o político que tiver ali, né? Se for vereador, se for juiz, se for, né, com quem foi selecionado. E à noite tem a sessão solene na Câmara de Vereadores, onde é feita uma homenagem, né, em aniversário de Itajaí, que os adolescentes também participam. Bianca, além desse projeto, a Combem trabalha com o Jovem Cidadão e Jovens Talentos. E como é que está a participação? Esses jovens participam desses projetos, na verdade, não é? Sim, é aplicado para esses dois projetos. Esses 2 projetos, né? O Jovem Cidadão é um projeto em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, onde nós trabalhamos o contraturno escolar de 12 a 14 anos. E tem oficinas de música, violão, inglês, informática, turismo, cidadania. São várias oficinas. E os Jovens Talentos já é uma parceria com a Secretaria da Criança, Adolescente e Juventude, com o foco de trabalhar oficinas para o protagonismo juvenil. Então, também são um grupo de profissionalização, inglês, iniciação para o trabalho. Então, são oficinas também onde todos os adolescentes passam por todas as oficinas. As inscrições são sempre no início do ano? Sim, no início do ano. Os cursos são durante o ano todo. Então, quem tem interesse já deve se programar e consultar o site da Combem, entrar em contato para se preparar para o próximo ano, é isso? Isso, lá para novembro, mais ou menos, a gente já começa a divulgar os cursos que teremos para o próximo ano, a faixa etária, mas tem de 12 a 18 anos, estuda em escola pública, já fica antenado porque sempre vai ter curso para essa faixa etária. E o único critério para a gente matricular é que ele seja um jovem, um adolescente da rede pública. Bianca, no mês de maio a Combem também fez uma campanha de arrecadação de livros. Como é que está essas iniciativas para incentivo à leitura? Também tem um novo espaço, a Combem está oferecendo ali para a leitura. Como é que está essa? Há algum tempo a gente já queria fomentar uma questão ali de... A gente recebe muito adolescente, Maurício, com dificuldade de leitura, que vem da educação, assim, com bastante dificuldade. E queríamos incentivar a leitura. Então, nós pensamos uma forma de chamar o adolescente, despertar esse interesse. Então, a gente aplicou uma pesquisa com os adolescentes, quais os livros que eles gostariam de ler. E a gente começou a correr atrás desses livros. Aos pouquinhos, nós recebemos um projeto nosso, foi aprovado da Justiça Federal, e a Combem conseguiu construir mais uma sala de aula esse ano. Então, sobrou um espacinho ali para a gente ampliar a biblioteca. Então, recebemos doação de tapete, almofada. Então, foi um cantinho ali para os adolescentes e inacreditável como que agora eles pegam o livro, devolvem e já querem ler rápido para devolver e já ficam naquela sala e estão pedindo mais livro. Então, a gente percebeu que é só um incentivo mesmo e a oportunidade dele ter um espaço ali para ler, porque eles gostam. E quais os livros que os jovens hoje querem ler, Bianca? Eles têm interesse nessas séries que tem filme também,
Alguns livros também a gente tem relacionado à droga, à sexualidade, mas esses livros mesmos para a faixa etária infanto-juvenil, né, chama bastante atenção, contos, romance. Continua para quem tem interesse em doar um livro, vocês estão recebendo? Sim, estamos recebendo livro, almofada, cadeira. No site da Combem tem o dia que nós inauguramos a biblioteca, está lá a foto do espaço, quem quiser conhecer, mas livro também é sempre bem-vindo. Bianca, para finalizar esse bloco a respeito da Combem, o dia 18 de maio foi o Dia Nacional de Enfrentamento à violência sexual de crianças e adolescentes. O que foi promovido para lembrar esse dia? Nós estamos a semana toda, né, em palestras com os adolescentes, oficinas também, pesquisa, recebemos material também do governo federal, do governo estadual. Então é o momento de você trabalhar algumas coisas, principalmente, não é um dia de comemoração, né? É um dia para você refletir e trabalhar a prevenção da violência sexual e exploração sexual infanto-juvenil. Então é um momento que os adolescentes começam a refletir, porque às vezes ele escuta um amigo, um vizinho, e às vezes ele não sabe como agir, o que é verdade, o que é mentira, quais são os mitos da violência sexual. Saber que ninguém está livre disso, né? E que a violência sexual ela é muito velada, geralmente ela acontece no seio familiar. Então a gente trabalha essa questão para a prevenção do jovem, né? As consequências depois ainda são para a vida toda que tem que ser trabalhadas. Essa informação, a falta de informação contribui para que esse tipo de crime continue perpetuando, porque passa ano, década e continua sempre os mesmos índices. Aumentando, né? Aumentando. Aumentando, né? Então o adolescente ele tem que saber aonde ele pode denunciar, quais são as características, né, de um violador, quais são as marcas que podem ficar de uma criança, de um adolescente violentado. Então ele tem que saber sim que ele pode ajudar, que não pode ninguém ser omisso a isso, né? Porque a partir do momento que a gente tem um crime e nós somos omissos sabendo, é como se a gente estivesse do lado do violador, né? Então as pessoas têm que parar com esse medo. E muitas vezes adolescentes sofrem em segredo, né? Então a gente também, é uma forma também de orientar os profissionais que atendem esses adolescentes a ficarem um pouquinho espertos também. Mostrou alguma característica diferente, mudou o comportamento, para já estar lá resgatando essa família para que nada aconteça. Tá certo, nós vamos fazer um rápido intervalo, já voltamos com a Bianca Reimão para falar a respeito do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Até já. Repolitizar é a nossa nova maneira de fazer política. A Câmara de Vereadores de Itajaí definiu medidas sérias nessa atual gestão. Com o Plano Câmara Sustentável, houve uma reforma administrativa e tivemos uma melhor gestão de recursos. Isso rendeu economia de 30% na verba anual da Câmara e foram devolvidos mais de 10 milhões de reais para a Prefeitura. Isso mostra uma gestão eficiente, comprometida e com resultados consistentes. Venha com a gente repolitizar. Voltamos com o segundo bloco do Câmara Aberta. Hoje está conosco a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Bianca Reimão. Bom, Bianca, dia 25 de maio é o Dia Nacional da Adoção. O que representa a adoção nas políticas voltadas à criança e ao adolescente e como está sendo tratado esse assunto pelo Conselho Municipal? Na verdade, essa política é uma política que vem sendo coordenada pelo Poder Judiciário. O Conselho de Direitos, na verdade, ele tem uma responsabilidade legal, né, no seu orçamento de fazer ações realizadas a incentivo à guarda e à adoção, além de campanhas, né, para a comunidade. E nós tivemos uma questão bem bacana esse ano, de um ano para cá, que foi a reestruturação do grupo de apoio à adoção. Então, um grupo de mulheres, né, coordenado pela Juliana, até a do CREAS,
Então, ele é o Laços Encontrados, um grupo de apoio à adoção que se reestruturou, que já tinha no município há algum tempo e agora veio bem fortalecido. Então, elas estão com reuniões semanais no fórum, um grupo bastante grande de pessoas interessadas na adoção. Então, elas recebem formação e no dia 25 de maio o Conselho vai ser parceiro desse evento, né? Vai ter um seminário sobre esse tema no fórum às 19h30, com as pessoas que têm interesse em adoção e outras pessoas que também não têm, mas que queiram também desmistificar algumas coisas relacionadas à adoção. Bianca, há fila de gente querendo adotar e de crianças a serem adotadas ainda? Sim. E é meio que um disparate, né? Porque as pessoas falam, tem tantas crianças acolhidas, tantos adolescentes acolhidos e pessoas esperando. É que tem vários fatores, né, Maurício? Tem aquele fator que a família quer uma criança daquele jeito, naquela faixa etária, com aquela cor de cabelo. E existem crianças que estão em acolhimento, que não têm esses critérios, estão prontas, aptas para adoção, mas e muita gente não quer. Como também existem uma questão também de muita dificuldade do judiciário resolver todas as situações e crianças ficarem 2, 3, 4, 5 anos acolhida sem ter a destituição do seu poder familiar, quer dizer, ela não pode ser adotada, mas fica em acolhimento. Então, esse grupo também, o Condica também vai levantar também uma nova forma de que é a família acolhedora, que também já teve no município há algum tempo e que a gente também gostaria de retomar, incentivar que alguma instituição realize esse trabalho, que é aquele período que a criança ou adolescente foi retirado da sua família por algum problema, que ele fique numa família mesmo, né? Que são não como adotiva, mas não, sim não adotada. É para não realizar o acolhimento, para que ele não perca esse... A gente sabe que por mais conflito familiar que tenha, a casa é sempre sentimento de pertencimento. É aquele cantinho da criança, é o cheiro, é as coisinhas dela. Então, se ela é retirada bruscamente dessa família por alguma situação, o objetivo sempre é que essa família possa se reestruturar, que a rede, né, de apoio dê estrutura para que essa família possa ter essa criança de volta. Mas a gente sabe que nem em todos os casos isso acontece. Mas nesse período de espera, que a criança fique num seio familiar, uma família que não tem interesse em adoção, mas que se esteja pronta para recolher aquela criança naquele momento até o juiz decidir se retorna para a família de origem ou se realmente já vai partir para uma adoção. Quem quer adotar também tem que estar dentro de alguns critérios. Sim, inclusive esse grupo de apoio à adoção são famílias que estão cadastradas, que recebem formação, orientação psicológica, judicial, para todos os critérios de adoção. Então, é importante, né, Maurício, porque às vezes a pessoa quer adotar, se empolga, mas não sabe toda a legalidade, não sabe às vezes das questões psicológicas, né, as questões psicológicas que vêm de um adolescente um pouquinho mais velho, né? Então, para evitar que essa adoção não seja anulada. Então, é importante passar por esse período de formação e esse grupo está realizando um ótimo trabalho. Bianca, o Condica está já em debate sobre o SINASE, que é o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. O que está sendo discutido? O SINASE é um sistema nacional que ele dá responsabilidade para vários setores da sociedade estarem exercendo essa política aí de medida socioeducativa. Ele existe há quanto tempo, o SINASE? Desde 2006. Desde 2006. Desde 2006. Então, em Itajaí, hoje nós temos a prestação de serviço à comunidade para adolescentes, que é coordenado pelo CREAS. Né, os adolescentes que ato infracional são encaminhados para lá. O SINASE, existem outras políticas, outras formas do adolescente cumprir a sua prestação de serviço, a sua pena. O Conselho de Direitos, na verdade, ele tem a responsabilidade de registrar essas instituições que trabalhem com essa política e contribuir com a elaboração de um plano municipal, né, porque o SINASE ele é um sistema nacional, existe um plano nacional, mas cada município sabe da sua demanda, da sua fragilidade, do que precisa. Então, o Conselho de Direitos ele tem, em parceria com a assistência social, que é a política, né, onde está inserido isso, que na verdade é a política que no município vai ter que estar gerindo esse SINASE. Vai ter que ter um gestor do SINASE para coordenar. Então, o Conselho ele é parceiro nessa mobilização desse plano e no registro dessas instituições, né? Inclusive, a Comissão de Política aqui de Proteção da Câmara chamou o Condica para uma conversa
porque a gente sabe que a gente tem toda a questão do CASEP, de outros programas que o município não tem, como é que a gente vai estar realizando isso? Mas é muito complicado, porque o Estado também tem a sua parcela de responsabilidade, que também precisa dividir com o município, né? O CASEP, ele não recebe só adolescentes de Itajaí, então quem vai ficar responsável, né, por essa situação? Então é uma discussão que esse ano a gente colocou no nosso plano de trabalho, que a gente vai ter que estar enfrentando. Bianca, o CASEP, ele está interditado. O que ele vai, quando ele ficar pronto, e se ficar pronto, ele vai ter condições de receber e acolher adolescentes? Olha, eu não sei, ele foi interditado no finalzinho do ano passado e agora eles já estão, o Estado já retomou as obras de novo, né? A Comissão também da Infância esteve lá e me parece que não alteraram muito a questão dos espaços, da estrutura física, a gente não está com conhecimento muito sobre isso. Só que, por enquanto, o Estado não tem ninguém que assuma. Então, o Estado, ele tem, após a reforma, ele é obrigado a fazer um chamamento público, uma licitação, para ver se alguma instituição queira assumir o atendimento, né? E aí, após a instituição assumindo, a gente não sabe, pode ser uma instituição daqui, do Paraná, a gente não tem conhecimento. Aí ele vai ter que passar pelos critérios do CONDICA para receber o registro e ser acompanhado aqui. Bianca, nas discussões lá entre os conselheiros, o que vocês consideram como principais carências nesse acolhimento socioeducativo? O que está faltando e também como fazer um contraponto, às vezes, a opiniões que são muito radicais, querendo redução de pena, querendo, às vezes, excesso de rigor? É que assim, é complicado. A gente que é contra a redução da maioridade penal, quando as pessoas escutam isso, elas acham que a gente quer passar a mão na cabeça do adolescente, que o adolescente não tem que pagar pelo que ele fez. Não é isso. A gente sabe como é que é o sistema carcerário adulto. A partir do momento que eu coloco um adolescente, assim, nem um sistema que é para a gente ressocializar o adolescente, que existe todo um trabalho pedagógico, ou eles fogem, ou eles apanham, não funcionam. Então, assim, o CASEP, ele é um centro de atendimento provisório. Tem adolescente que fica lá 1 ano. O CASEP é para ele ficar 45 dias. Então, assim, o que acontece também no judiciário que não tira esse adolescente de lá? Então, são várias coisas. A escola que não aceita aquele adolescente que cumpriu a medida, ou que está cumprindo. Então, é difícil você trabalhar com todos os nichos ali para o adolescente se inserir na sociedade de novo, né? Então, eu acho que tem que ter uma estrutura muito mais adequada, que não é só a questão de ampliar espaço físico e reformar. Participação da família nesse processo de acolhimento. A família, ela, às vezes, também já tem diversas carências, é desestruturada. Quando é estruturada, ela procura o adolescente. Como é que é essa relação? É que, assim, é o ciclo que a gente conhece, né? A maioria dos adolescentes que estão, ou que passaram pelo CASEP, ou que estão e têm acolhimento, que é diferente do adolescente que está em acolhimento e o adolescente que está no CASEP. Esses adolescentes, Maurício, eles muitas vezes já foram bebês para o acolhimento. E aí é o ciclo que a gente é uma angústia nossa que a gente não consegue resolver. A gente está no Conselho de Direitos há 10 anos e há 10 anos a gente escuta casos de crianças que estavam em acolhimento, voltou para a família, ou morreu, ou agora está presa. A gente não dá conta. É alguma coisa que a gente não consegue perceber, se são as políticas públicas, onde que falta ali, se a participação familiar muitas vezes nem família mais esses adolescentes têm. Então, é alguma coisa aqui que a gente não consegue resolver, não sei. Dentro do perfil desses adolescentes, geralmente há uma família desestruturada ou não há família? Não, adolescente que realiza algum ato, tem vários fatores. Tem a questão da droga, tem a questão da família, tem a questão do caráter mesmo, tem a questão da negligência. Não é um fator que eu posso dizer, não, todo adolescente vai fazer. São vários fatores hoje que pode levar o adolescente a cometer questões psicológicas, de drogadição, de tráfico, de estrutura familiar. Então, não existe um critério só, né? Precisa, então, haver, porque esse é um problema em todo o país, precisa haver uma mobilização nacional da sociedade para tentar educar, saber acolher. Se tivesse mais Combemes, né, mais Parque Dom Bosco, Lar Padre Jacó, trabalhando a prevenção, né?
que é o que... Então, assim, vamos parar um pouquinho de fazer prédio, de reformar, e vamos ver a educação onde a gente está falhando, né? Não só a educação formal, eu digo, mas esses jovens, eles não têm o que fazer, eles não têm para onde ir, a droga, ela chama mais atenção que todos nós, né? Então, assim, ela consegue levar eles para o mundo da droga muito fácil. Então, vamos refletir nessa questão preventiva. Escutei uma frase essa semana e não recordo até quem é o autor, mas eu achei interessante porque diz assim, a gente se preocupa muito no planeta que vamos deixar para os nossos filhos, esquecendo de se preocupar com os filhos que vamos deixar para o planeta, para o nosso planeta. Às vezes está faltando um pouquinho mais de atenção nas pessoas. É uma consequência também, esse grande número, essa grande vulnerabilidade infanto-juvenil. E é a mais difícil, mas é a mais barata também, né? Não é fácil você trabalhar com jovem, que nem a gente trabalha, e informar eles sobre a questão da droga, da cidadania, dos seus direitos, dá trabalho. Mas a gente pelo menos sai com um cara ali conscientizado. Mas é mais difícil, mas é mais fácil construir presídio, né? Bianca, com relação a... Qual a relação do SINASE com o SUAS? Tem como falar, explicar um pouquinho pra gente? O SUAS, o Sistema Único de Assistência Social, tem toda a relação, porque toda a política do SINASE, ele vai estar sendo gerido pela assistência social. Inclusive, hoje no município, é a política, é a pasta que coordena as medidas socioeducativas. Então, é um trabalho de ressocialização familiar, de direito do adolescente à convivência familiar e comunitária. Então, isso está totalmente dentro da política da assistência social. Né? É a elaboração do plano municipal para o atendimento socioeducativo, ele vai ser demorado, ele vai ser... Não, vai ter que ser... nós já fizemos uma primeira conversa com a assistência social, o Conselho de Direitos, e eles já estão vendo a possibilidade dessa escrita, de contratação de alguém para assessorar, então é um plano que tem que ser realizado esse ano. E depois dirigido pelo gestor municipal? Não necessariamente para o gestor municipal. O SINASE tem a prerrogativa que tem que ter um gestor para o SINASE. E aí quem vai estar coordenando essa política no município é que vai ter um coordenador, né, que vai poder organizar o SINASE no município. Esse plano, né, o plano ele vai dar responsabilidades para o Conselho de Direitos da Criança, para o Conselho de Assistência, para a educação, para a saúde. Então vão ser vários setores, várias políticas envolvidas, porque a criança está em tudo, né? Bianca, nós estamos chegando no final do programa. Peço que agora, nesses minutos, você tenha um evento para divulgar da Combem e você pode ficar à vontade, até porque para que nosso espectador possa conhecer um pouco do trabalho desenvolvido e do que vocês vão oferecer. Sim, todas as nossas ações, os nossos projetos estão no site da Combem, www.combem.com.br. E uma forma da gente angariar recursos, no dia 17 de junho, estaremos realizando um bingo ali no São Vicente, na paróquia do São Vicente. Então, a gente está aceitando doação de brindes para o bingo. E também depois vamos estar divulgando a partir da semana que vem, já vendendo as cartelas. Então, para a comunidade, vai ser uma sexta-noite. Quiser participar do bingo, participar. Estamos todos convidados e também estamos com as portas abertas para conhecer o trabalho da instituição, passar lá, visitar, para a gente mostrar um pouquinho o nosso trabalho. Bianca, obrigado pela participação aqui no Câmara Aberta. Desejamos um excelente trabalho para você lá no Condica e também na Combem. Obrigada, Maurício. O Câmara Aberta de hoje fica por aqui. Para todos, uma boa noite e até a próxima.